Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Estamos caminhando para o fechamento do segundo mês de gestão dos atuais prefeitos brasileiros. Em Uberlândia, o prefeito eleito Paulo Sérgio Ferreira fez mudanças pontuais na estrutura do Executivo Municipal. Alguns secretários da gestão anterior foram mantidos nos cargos, outros foram convidados para compor as novas diretrizes de trabalho. Para comandar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Fabiano Alves aceitou o desafio. Formado em administração de empresas e mestre em inovação tecnológica, Fabiano Alves tem seu histórico profissional em empresas como o Sebrae e também professor acadêmico. Fabiano Alves é o nosso convidado do Band Entrevista de hoje. Secretário, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado vocês aí, Band, pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo contribuir com o que a gente tem feito, né, e nosso tema ali da Secretaria. Nesse início de jornada, né, secretário? Mencionei o Sebrae, foram 20 anos de carreira, 28 anos de carreira dedicado ao Sebrae. Como é essa transição aí, então, se é que a gente pode falar assim, da iniciativa privada para o poder público? É realmente assim, um desafio muito grande, né? Quando a gente fala de 28 anos, é uma vida, né? Uma vida toda ali. E eu acho que assim, o Sebrae, eu devo tudo ao Sebrae, essa parte não só profissional, mas toda a experiência que a instituição me proporcionou. A gente sabe que boa parte vai do empreendedorismo de cada um, né? Então eu acho que eu fiz a minha parte, né? No dever de casa, mas realmente assim, o histórico que eu tive de atuação no Sebrae, na atuação junto às pequenas empresas, médias empresas, ao mecanismo empresarial e as parcerias junto a algumas instituições de fomento, inclusive, né? E também da própria Prefeitura, justamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a qual a gente fez várias iniciativas juntos ao longo de décadas aí. Então, para mim, eu acho que foi uma questão interessante que uniu, né, de um lado essa experiência e do outro lado a expectativa do prefeito. Essa carreira no Sebrae te permitiu, em muitos momentos, então, trabalhar lado a lado com o poder público também. Exatamente. Então, assim, o Sebrae tem muita inteligência, tem muitas soluções que a gente mesmo ajuda a desenvolver conforme o que a gente vai enxergando, conforme pesquisas que a gente sempre faz a nível nacional e internacional. Então, tivemos a oportunidade de visitar vários países aí em busca de benchmarks, né, para trazer aqui para a região, não só para Uberlândia na época, porque uma vez assim, estando ao Sebrae, eu atuei em Uberlândia, fui convidado para fazer parte do Sebrae Nacional em Brasília, depois, ultimamente, eu estava em Belo Horizonte, então, cuidando da parte de tecnologia para o Estado. Então, isso a gente vem trazendo vários programas ali que a gente fez em parceria, sim, com o Poder Público Municipal, né? Falando especificamente de Uberlândia, então, realmente vários projetos voltados a pequenas empresas, ajudando na formação do ecossistema de startups, na criação, no fortalecimento do comércio varejista da cidade, do plano logístico da cidade. Então, assim, foram vários projetos ao longo desse histórico aí. Eu acredito que eu fui muito resumido aqui na nossa apresentação, mas eu falo que administração de empresa e mestre em inovação e tecnologia, né? Como que a tecnologia entra aí, então, nesse campo de atuação? A gente fala Sebrae e agora migrando para o poder público. A tecnologia, eu acho que ela é transversal, ela é base, né, para praticamente todos os negócios. Se ele não usa a tecnologia para o negócio dele, ele usa de alguma forma para o seu dia a dia. E quando a gente fala do seu dia a dia, a gente está falando de várias empresas que estão na órbita ali, que é o que a gente chama de ecossistema, né? A gente pode ter eu tenho o meu ecossistema, né? E ali tem as minhas preferências. Então, a tecnologia e a inovação, ela usa de tudo isso para promover. E ela não deixa de ser um vetor econômico, um fomento ali para o desenvolvimento, seja de uma empresa, seja de uma comunidade, seja de uma região, né? Então, quanto mais tecnológico mais mão de obra qualificada você tem, mais salários de maior valor agregado você tem. Então, tudo isso vai ampliando
o formato ali de uma economia local, né? Então, secretário, apesar do nome sugestivo, né, didaticamente, qual é o papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação numa cidade do porte de Uberlândia? Excelente pergunta. Esse foi o que a gente bem trabalhou, né? Então, quando a gente foi convidado ali pelo prefeito Paulo Sérgio, eu logo pensei como é que a gente estruturaria essa nossa secretaria. Então, a gente dividiu isso em 5 grandes temas, tá? Um deles, atração de investimento, o outro, para justamente trazer fomento para a cidade, trazer desenvolvimento. O outro deles, o desenvolvimento empresarial, ou seja, não é porque eu estou dando atenção a novas empresas, novos investimentos, que a gente não precisa dar atenção para as empresas que aqui estão, né? Então, fortemente também, a gente já está desenhando programas para a gente acessar as empresas da cidade, levando oportunidades de capacitação, consultoria, inovação. A gente tem um outro vetor importante, que é o de desburocratização e política pública. Tá? Então, ali dentro a gente tem legislações que são federais, mas para que elas funcionem de fato num município, esse município ele tem que criar ou aderir uma lei, seja federal, ou adaptar e legislar, né, para que se tenha uma lei municipal. Então, só como exemplo, hoje empresas talvez de baixo risco, como escritórios, aqui própria TV, talvez ela seguiria o mesmo trâmite de uma indústria química, de um posto de combustível, talvez de um restaurante que precisa, obviamente, por mais simples, ele tem vigilância sanitária. Então, assim, como é que a gente distribui isso? Você viabiliza cada nicho de negócio conforme o seu grau de risco. Então, isso já existe. Perfeitamente. Então, a gente está trazendo, nesse sentido, né, nessa diretoria, legislações que vão ajudar a desburocratizar o ambiente empresarial. Tá? E aí, as outras duas, que eu acho que são importantes também, uma que é a de cidades inteligentes e internacionalização. Então, assim, como que a gente avalia Uberlândia no cenário nacional e internacional, como um município, como uma cidade de vanguarda. Sim. E para isso existem rankings dos mais diversos que mecanismos que são de inteligência fazem em todo o mundo, né? E ali tem critérios para mensurar cada cidade. Entendi. E dentro desses critérios a gente consegue identificar onde que Uberlândia está posicionado em cada um desses e como é que a gente traz o desenvolvimento por meio de melhorar esses mecanismos que a gente tem controle. Alguns, obviamente, que a gente não vai ter, nem todos, mas alguns sim, e a gente melhora o ambiente de negócios, a gente traz, a gente tem a oportunidade de trazer uma cidade mais moderna, com maior mobilidade, associada, sendo mais sustentável, inclusive, né? E por último, e também não menos importante, a inovação, que é parte, inclusive, do título aí da Secretaria. É isso que eu ia reforçar. A inovação é que, né, ele se destaca ali, dá um brilho nos olhos. Então, ele é isso. É como que a gente traz a inovação para tudo isso, para a cidade como um todo, quando a gente fala de trânsito, segurança, para as empresas de tecnologia, startups. A gente tem um ecossistema de inovação que é reconhecido como um dos melhores do Brasil. Então, isso é um ponto forte da cidade. Como é que a gente potencializa isso ainda mais e mostra para o Brasil inteiro o que Uberlândia tem de potencial que a gente pode aproveitar e dinamizar. Até porque Uberlândia também é um polo acadêmico, um polo de pesquisa, né? Você tem que juntar todas essas pontas para justamente inovar. Quando a gente fala de ecossistema, a gente tem o poder público de um lado, a gente tem as empresas e a economia do outro, e a gente tem justamente o que você trouxe, a academia gerando não só o conhecimento, mas aquela mão de obra especializada que hoje é um desafio não só para Uberlândia, mas para todo o Brasil. Eu espero que a gente tenha tempo suficiente para destrinchar cada uma dessas vertentes que você explicou didaticamente para a gente aqui, mas também no início da nossa conversa falamos aí de 2 meses de trabalho arredondado, né? O quanto já se avançou até aqui, né? Tomou pé da situação, apresentando essas metas de trabalho.
Como é que foram esses primeiros 2 meses para você, Fabiano? Foi um desafio interessante porque, principalmente ali na nossa secretaria, eu até no primeiro dia de reunião com o nosso time, né? Eu falei assim, gente, por acaso a gente está na prefeitura, na sede da prefeitura, mas o mindset nosso, o pensamento nosso é como uma empresa de mercado. Então, aqui a gente vai estabelecer nossas metas, aonde que a gente quer chegar, quais são os prazos, quais são os mecanismos que a gente vai fazer para atingir isso. Então, trabalhando tudo como gestão de projetos. Então, sempre pensando nas entregas que a gente vai fazer para a cidade. Então, isso já dá um tom ali de como que, de fato, a gente vai trabalhar. E para isso, a gente precisa também... a gente não faz nada sozinho, né? Então, uma parte do nosso time está visitando as instituições, está visitando algumas empresas, está visitando algumas grandes empresas, justamente para desmistificar, né? São visitas de cortesia, né? Para entender o que cada um está pensando e, principalmente, desmistificar a gente como quando fala prefeitura ou passa ali na porta, o que vem à mente, né? Tem muita gente que fala assim, burocracia, tem muita gente que pensa, pagar imposto, e às vezes o papel da prefeitura não é esse. Esse é um requisito que é legal, né? Que tem que ser cumprido. Mas a gente está ali para servir, então o que de problemas a gente tem ali que a gente pode ajudar a viabilizar para que essas empresas, as instituições, que a gente possa caminhar junto em prol do desenvolvimento econômico da cidade. Isso vem de encontro ao seu perfil, né? Você é um secretário que veio estritamente pelo perfil técnico, né? Não é um perfil político. Então, talvez aí esse pensamento, essa sistematização do trabalho faz parte justamente do seu perfil, da sua experiência, da sua carreira, da sua jornada até aqui, né? Então, a gente percebe uma mudança de perspectiva no trabalho, não é isso? Exatamente. Então, assim, a gente está focado em objetivos. Claro que tem alguns deles que são de médio e longo prazo, né? Só que a gente precisa começar a trabalhar para que os resultados venham, né? Mesmo que de médio e longo prazo, mas tem coisas que a gente pode fazer de antemão o mais rápido possível, que seriam a curto prazo, com resultados a curto prazo, né? Então, a gente já pode, inclusive, destacar alguns quando a gente fala de atração de investimento, né? Tanto o prefeito quanto a equipe nossa está muito engajada nesse sentido, né? De como é que a gente traz mais oportunidades para a nossa cidade. Secretário, vou fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa. Na sequência, vamos falar justamente isso, de atração de investimentos, geração de emprego e renda. Band Entrevista de hoje, recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Sr. Fabiano Alves. Não saia daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Sr. Fabiano Alves. Secretário, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Antes mesmo do prefeito Paulo Sérgio tomar posse, né, a gente acompanhou, ele esteve em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, né, fez uma série de contatos aí em busca de conhecer novos modelos de gestão, parcerias, investimentos. Essa é uma marca da atual gestão? Essa é uma marca da atual gestão. Ela é uma continuidade, obviamente, do prefeito anterior, Odelmo, mas com um perfil talvez um pouco diferente, porque cada pessoa tem um perfil, obviamente. Sim. Né? Então, falávamos do seu há pouco. Exatamente. Então, assim, o Paulo, ele justamente está em busca realmente de trazer inovações para a cidade, trazer modelos diferentes do que se tem disponível em outras gestões, outras tecnologias, inclusive, para algumas questões que elas, ao longo do tempo, elas vão talvez sendo uma problemática crescente, por exemplo, a questão de mobilidade, a própria saúde. Então, assim, como que a gente, enquanto poder público, a gente pode dinamizar, de certa forma, o crescimento e a expansão da cidade de forma organizada, e para isso, às vezes, talvez a gente precise de algumas ferramentas que outras grandes cidades já utilizam como uma referência.
Nessa semana que nós estamos conversando aqui, o prefeito Paulo Sérgio está no exterior, inclusive. É o prefeito aqui da maior, eu gosto de falar isso, a maior cidade do interior de Minas Gerais, está na Inglaterra, vai visitar outros países aí. Qual o efeito prático de uma viagem internacional como essa, secretário? Acho que o efeito prático sempre é a expansão da mente, né? Quando você vê coisas novas, você vê na prática aplicado. Uma coisa a gente lê uma matéria, vê lê um livro, e outras você ir lá pessoalmente e viver aquilo que está sendo dito em alguma coisa, você usar algum dispositivo, você ter a oportunidade de fato sentir aquilo ali, né? Então ele está fora realmente vendo não só novas tecnologias, né, para que possam ser analisadas a sua implementação para melhor dinamismo da cidade, como também visitando grandes empresas como forma de oferecer Uberlândia como um porto ali para que seja investida, né, para a gente possa receber plantas dessas grandes empresas internacionais que sempre são importantes, não só para a geração de emprego, divisas, mas também de oportunidade de empregos para a população. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente imediatamente associa a atração de investimentos, né, esse exemplo dessa viagem internacional, abertura de novas empresas, geração de emprego e renda. Aí eu associo com o seu perfil. Existe uma meta a ser batida nesse quesito? Então, quando a gente fala da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente, nas primeiras semanas ali, quando a gente foi definindo os nossos estratégias, objetivos e as metas, a gente até tinha determinado ali, da gente, no primeiros 6 meses, se a gente conseguisse atrair ali 500 milhões de investimento e até no final do ano 1 bi, que é um valor assim, realmente expressivo, né, para um primeiro ano de gestão. Mas quando a gente fala de pouco menos de 2 meses, a gente já está falando de um número quase que 1,5 bi já anunciados de empresas que já estão vindo para Uberlândia, algumas já começaram sua operação, algumas vão construir infraestrutura, outras já alugaram um espaço pronto e já estão começando as suas operações. Então, assim, para nós é uma surpresa muito grande e a gente está revendo essas metas aí, não só da Secretaria, mas da cidade como um todo, né? Para isso que a gente trabalha. É uma construção que não acontece do dia para a noite, né? Isso já vinha sendo trabalhado e o próprio prefeito Paulo Sérgio, que aí então fazia parte da gestão anterior, da gestão Odelmo Leão, ele já participava dessa construção e agora, se me permite, me corrija se eu estiver errado, então vai culminando agora com esses anúncios, com essas novas empresas aí, então batendo o martelo que vem para Uberlândia, porque existe um prazo para que todo esse ecossistema funcione. Muito bem colocado, assim, uma empresa ela não define eu vou para Uberlândia ou para qualquer outro lugar da noite para o dia e já vem para cá e já fecha um contrato, né? Não é bem assim, ao longo prazo, e realmente isso começou, né? Alguns desses grandes investimentos eles começaram antes, alguns até já vieram aqui na gestão do próprio prefeito Odelmo Leão, né? A quem a cidade de Uberlândia também deve-se muito, né? Por toda a entrega, toda a transformação que ele fez. Isso aí, ele é quase que um conselheiro aí da cidade, então a gente sempre reconhece isso, temos sempre que reconhecer. E outros negócios que vão acontecendo naturalmente, tá? Uns de ordem um pouco não tão expressivas quando a gente fala de investimento, né? Mas que já começaram esse ano de fato, né? Então acho que um destaque ali para uma empresa de Israel que alugou um espaço físico aqui e esse ano mesmo já decidiu e já montou sua operação ainda em 2025, né? Então é uma referência, né, é a primeira planta dessa grande empresa que é de fertilizantes aqui na cidade, observando alguns quesitos importantes, um deles o próprio agronegócio, que é uma das grandes vocações da cidade. Então, para a gente ilustrar isso, é o grupo AIFA de Israel, né, líder mundial na produção de nitrato de potássio e soluções de nutrição vegetal especializada no segmento agrícola industrial. Quer dizer,
é uma multinacional, a gente está falando de uma multinacional com uma estrutura que impacta diretamente na economia local, na economia de Uberlândia, seja na geração de emprego e renda, né, na visibilidade, na prospecção dos negócios, do agronegócio. Então, ele tem todo um impacto, né, uma empresa dessa proporção. Com certeza, eu acho que o impacto tão grande também são os holofotes que se coloca em Uberlândia nesse cenário, né? Porque tem muitas empresas. Eu trabalhei em Minas Gerais, assim, em Belo Horizonte, por exemplo, e muitas pessoas têm dúvida: Uberlândia é maior que Uberaba que é maior. E assim, falta de conhecimento mesmo. Quando a gente traz, aí imagina isso a Brasil e imagina isso a mundo. Sim. Né? Então, o que Uberlândia tem que está atraindo uma empresa de Israel? Deixa eu ir lá ver, coisa que eu nunca parei para pensar. Estou usando como exemplo Sim. aqui, né? E quando ela vem e começa a perceber todos os atributos que a cidade tem, começa a fazer sentido, né? Talvez não para uma empresa, outra empresa de Israel, mas empresas mesmo do próprio Brasil ou de outras fronteiras também, que para nós é muito importante. Então, pegando mais uma vez essa indústria de Israel como exemplo, né? O que atrai empresas desse porte, o que vai atrair outras empresas para Uberlândia, né? Além do que a gente já conhece, localização privilegiada, infraestrutura da cidade de Uberlândia, né? Qual que é o argumento, qual é o convencimento para que novas empresas possam investir em Uberlândia? Eu acho que assim, é um pouco o contexto como um todo, as vocações de Uberlândia, o empreendedorismo que a cidade tem, que parte lá de trás, né, desde dos fundadores da cidade, todo mundo que cresceu. Eu gosto de frisar bem o próprio Grupo Algar, que foi uma âncora ali que começou de alguma forma, e ele transformou a vertical de tecnologia que é hoje, né? Atraindo outras empresas que fossem fornecedoras, prestadoras de serviço ali de alguma forma, e foi criando aquele segmento, foi atraindo inclusive cursos da universidade e de outras faculdades, né? No segmento de tecnologia, de engenharia, e isso foram criando outros negócios e isso virou uma vocação da cidade. E aí eu falo disso de outros segmentos também. O próprio agronegócio é uma vocação natural, né, da cidade, mas o empreendedorismo faz com que isso exponencialize o seu resultado. Tá? Por que eu estou falando disso? Que de repente você tem grandes instrumentos da cidade potencializando isso. Aí, de repente, você tem um entreposto da Zona Franca de Manaus escolhendo Uberlândia para ser um centro de distribuição, não só pela questão logística, mas as vias que a gente tem para todo o Brasil, a centralidade, a agilidade em todo esse processo. Isso vai trazendo outras empresas do segmento. Aí a gente tem centros de distribuição, da Ambev, que é uma das maiores plantas de produção do Brasil, a própria BAT, né, que é a antiga Souza Cruz, a maior planta deles do mundo está aqui em Uberlândia. Isso começa a atrair esse ecossistema que Uberlândia acaba construindo em conjunto aí com todos os empreendedores. Agora, secretário, num passado não muito distante, coisa de 2 anos atrás, nós acompanhamos aí a disputa pela implantação de uma grande cervejaria no estado de Minas Gerais, foi cogitado em Uberlândia de certa forma, Uberaba, ele acabou indo para Passos, né? Então existe essa disputa, não só dentro de Minas Gerais, mas de todo o Brasil, através de incentivos fiscais, né? Outra série de incentivos. Como é que é essa política de vocês para justamente fazer com que a empresa venha para cá e não vá para o sul de Minas, que não vá para o Vale do Jequitinhonha, que suba para a Bahia? Como é que vai ser essa tratativa? Tá. É interessante porque isso é questão de competitividade, né? Então, mas a gente vê também que não é somente um subsídio tributário que vai fazer diferença na escolha de uma empresa vir para Uberlândia ou ir para outra região, que no final das contas é uma decisão dela, né? A única coisa que a gente vende, né, no bom sentido, são os atributos que a cidade tem. Então,
somos a segunda cidade do interior do Brasil, somos um destaque na questão de saneamento básico, né? Não só em Minas, mas somos a quinta cidade de melhor saneamento básico do Brasil. Então tem água em abundância aí pelas reservas que a gente tem das usinas aqui do lado, dos lagos que a gente tem aqui do lado. Os mananciais, de uma forma geral, né? Então, assim, a parte logística é muito forte, a questão de saúde, somos referência também com vários, os equipamentos que a gente tem de saúde na cidade são de ponta, né? A gente tem a parte logística, a gente tem a parte educacional, que também é um destaque, se a gente somar com os cursos online, a gente tem quase 20 instituições de ensino superior, com mais de 50 mil alunos. Então, sim, são vários outros atributos que trazem para Uberlândia um pensar diferente, né, na escolha, que não é só trabalhar, ele está vindo viver também e estamos entre as melhores cidades do Brasil para se viver. Então, é muito mais do que o que eu ganho indo para Uberlândia, qual que é o desconto que eu vou ter. Nessa guerra, cada um tem seus argumentos, né, Exatamente. secretário? Vou fazer mais uma breve pausa aqui na nossa conversa. Hoje, Band Entrevista, recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Uberlândia, o senhor Fabiano Alves. Não sai daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, o senhor Fabiano Alves. Secretário, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos da indústria para o comércio, né? Anunciado agora nesse início de ano, Uberlândia recebendo um novo investimento na casa de 70 milhões de reais, grupo supermercadista, 300 empregos criados, expectativa de abrir mais 4 lojas num curto espaço de tempo. Né, como também atrair, a gente falou de indústria, agora o comércio, né, como abraçar essa parcela importante da economia. Legal. A gente fica muito feliz com esses anúncios, né, de grandes empresas, algumas delas de fora, vindo para Uberlândia, expandindo suas operações, e também outras que talvez até são um pouco mais mineiras daquele jeito, que elas já estão em Uberlândia, mas elas também abrindo outras plantas ali, outras operações aqui mesmo na cidade, né? Então, nem todas são anunciadas por opção, enfim, mas o que a gente tem que focar sempre é que Uberlândia é a segunda cidade do estado, é o primeiro comércio do interior de Minas Gerais, né? Somos a terceiro PIB do interior do país, tirando as grandes capitais. Então, assim, o potencial de consumo é muito grande. Sim. E essa desvinculação de um centro comercial igual a cidade que vai se expandindo, ela perde essa referência do centro da cidade para as pessoas irem ali resolver sua vida, né? A cidade cresceu muito verticalmente, então a gente começa a ter pequenos centros ou grandes centros, vários grandes centros em outras partes da região, e a questão de comodidade, enfim, isso passa a ser uma questão natural do dia a dia das pessoas, e isso cria oportunidades de negócio para empresas, para empreendedores que têm visão de futuro e ali estão preparados não só mentalmente, mas financeiramente também, né? Então, aí a gente consegue fazer todo esse aparato aí para que esses negócios eles possam perdurar. Exatamente isso. Não, né, além de atrair as empresas, você dá vida longa e próspera para esses empresários. O Sebrae, ele trabalha isso muito bem, né? Acredito que você é um especialista nisso. O tempo de vida de uma empresa, da sua abertura até ela se solidificar, se consolidar, e existe aí, né, toda uma pesquisa em torno disso. Então, a partir do momento que você atrai uma indústria, você atrai o comércio para a cidade de Uberlândia, você tem que dar condições para que ela perdure, tenha sucesso e vida longa, né? Essa é uma preocupação também. Essa é uma preocupação da nossa secretaria. Quando a gente fala numa grande empresa, por exemplo, talvez ela já tenha um subsídio dela mesma para ela poder investir em melhores gestores que vão ajudar nas suas grandes linhas de atuação ali a desenvolver o negócio e tudo mais,
talvez capital próprio ou acesso fácil a recursos financeiros de bancos, enfim, para poder expandir, né? Mas a gente tem também os pequenos negócios, os pequenos e médios negócios que talvez precisam de ajuda, né? Então, o papel da Secretaria também, a gente vai transformando todo aquele conhecimento que se tem por meio de soluções, de tecnologias, de ferramentas, de gestão e de inovação, levar isso ao máximo de empreendedores ao longo da cidade como um todo. Ao mesmo tempo que a gente falou que a cidade cresceu, tem muito empreendedor que está no seu dia a dia e a gente sabe da dificuldade dele, que é abrir a empresa, é ele que vende, ele que compra, ele que entrega, ele que vai no banco, ele que faz todo o processo, às vezes tem alguém que ajuda, mas no final das contas ele está limitado ali, nem sempre ele sabe que ele precisa de ajuda, talvez ele não sabe a quem recorrer e a Secretaria de Desenvolvimento vai juntamente com as instituições, tá? De novo, a gente não faz nada sozinho. Sim. A gente vai trazer todas elas aqui para a gente apresentar um programa que vá de encontro aí a sanar e ajudar o empreendedor, independente do tamanho que ele esteja. Agora a gente falou aqui ao longo da nossa conversa de atração de novos investimentos, falando da indústria, do comércio, mas no início do nosso bate-papo aqui você falou que uma das preocupações, uma das metas é justamente dar atenção ao micro, ao pequeno, ao empresário, ao industrial que já está instalado em Uberlândia, né? O que você planeja então aí para o comerciante, o industrial nato aqui da cidade ou que já se fixou de certo tempo para cá? Tá. A gente tem alguns mecanismos para isso. Eu começo até pelo empreendedor que às vezes ele é daqui e ele está querendo empreender pela primeira vez, né? Abrir o seu próprio negócio. Hoje talvez ele não saberia aonde ir para fazer aquele registro da sua empresa, se oficializar, mesmo como um microempreendedor individual, que a gente sabe que hoje é um dos mecanismos que oportuniza o empreendedor a formalizar o seu negócio de forma acessível, né? E a gente vai criar a Sala Mineira do Empreendedor ali na própria prefeitura para acolher esses empreendedores que ali eles vão ter uma forma de, num único lugar, eles resolverem toda aquela parte burocrática deles, ao invés de vai aqui, vai ali, agora pega aquela certidão, volta aqui. E a gente vai oferecer esse serviço para toda a população e as empresas que já têm, né, de fato, já estão consolidadas aqui, a gente vai proporcionar também agendas de negócios com outras grandes empresas, uma espécie de rodadas de negócio, feiras de franquias, para quem está querendo montar o seu próprio negócio, além de eventos para capacitar os empreendedores que aqui estão, levando aí consultorias, levando programas de incentivo, de melhoria na gestão e na inovação do seu negócio. Agora, todo esse trabalho, né, todo esse planejamento, a finalidade é uma só, você gerar emprego e renda, gerar bem-estar, né? A gente tem visto nos índices aí divulgados pelo próprio Ministério do Trabalho, mês a mês, Uberlândia crescendo aí a sua capacidade de contratação de mão de obra de carteira assinada. O resultado final é o cidadão, é o trabalhador, são as famílias, né? Exatamente, eu acho que é assim, é o progresso da cidade, né? A gente sempre trabalhando o progresso da cidade. Em cada momento você tem um desafio, né? Cada prefeito, cada secretário, cada vereador tem os seus desafios ali, mas o objetivo final sempre é a melhoria do convívio, a melhoria, você ter empregos, você ter segurança, você ter mobilidade, você ter acesso, né? Você ter educação e tudo isso de qualidade, além de ter ser feliz onde vive, né? Então, acho que no final das contas, se a gente conseguir colocar tudo isso em prática, porque realmente não é simples, né? Tem as questões externas, o cenário econômico tudo pode nacional. mudar de acordo com questões, enfim, que são externas às nossas decisões, né? Secretário, estamos caminhando para o finalzinho da nossa conversa aqui. 2 meses de trabalho, dá para a gente fazer uma projeção. O prefeito Paulo Sérgio fala muito dos 100 primeiros dias, mas a gente estendendo um pouquinho esse prazo. O primeiro semestre de 2025, otimista com ele? 100% otimista. Eu acho que assim,
ser otimista eu acho que já é uma grande virtude, né? Com Porque certeza. você acorda, você não vê problemas, claro que os problemas existem, vão existir sempre, e é para isso que a gente está aqui, né? Para resolver problemas, mas quanto mais pessimista que você é, mais dificuldade você vê nas coisas. Então, assim, eu acho que a gente tem um horizonte grande de trabalho, mas, por outro lado, você olha a cidade como um todo, o quão ela é bonita, o quão ela é próspera, o quão ela é forte, o quão as pessoas são dedicadas. Então, todo mundo, apesar de que talvez a maioria das pessoas não são nascidas em Uberlândia, né, mas todas elas têm esse prol que é o desenvolvimento, trazer e viver numa cidade cada vez melhor. É isso aí. Secretário, em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e desejar boa sorte nessa caminhada. Obrigado, sucesso aí a todos os empreendedores e a Band pelo todo esse trabalho excepcional que vocês sempre fazem. Obrigado, secretário. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Uberlândia, o senhor Fabiano Alves. A você que nos acompanha até agora, nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.